Olá, internautas, boa noite. Estamos ao vivo em mais um programa TV Call Center, agora no horário estabelecido de segundas-feiras, das 19 às 20 horas. Como em todos os programas, nós trazemos aqui os melhores profissionais e falamos principalmente de pessoas, tecnologias e de processos. Daqui a pouquinho eu já vou apresentar o nosso convidado de hoje. Quero mandar um abraço pessoal de Angola, Moçambique, Portugal, brasileiros que estão no Japão, brasileiros em outras partes do mundo e que também estão nos assistindo. Então, para vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês e eu desejo que vocês procurem aprimorar as suas habilidades e competências com os ensinamentos dos profissionais que nós convidamos para esse programa. Então, nesse TV Call Center, nesse primeiro módulo, o nosso convidado é o Gilberto Mascarenhas. Gilberto, boa noite. Boa noite, Kendi, como vai? Tudo bem? Tá bom, muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço o convite, acho excelente essa exposição, essa facilidade de expor esse mercado, de falar de gente, de falar do call center. Ok, beleza, então nós estamos falando aí para um contingente de 1.200.000 profissionais da área, e para isso a gente quer sempre trazer algumas novidades aí. Gilberto, fala um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua vida profissional, para eles saberem o profissional que você é, quantos anos de experiência que você tem na área. Fica à vontade. Bom, eu sou formado em administração de empresas e tenho pós-graduação em gestão de negócios. Estou no mercado de prestação de serviço há mais de 20 anos. Que bacana. Tive experiências aí em empresas do segmento de entretenimento, segmento de fast food, assistência técnica para uma indústria, e os últimos 10, 11 anos na prestação de serviço de contact center. Perfeito. Aí, somando aí praticamente mais de 20 anos de prestação de serviços, lidando, como eu gosto de dizer, com gente. Tá. O fator humano é o fator primordial aí nesse segmento. Em qualquer empresa, mas nesse segmento é vital. Perfeito. E a pessoa que está nos assistindo, até um tempo atrás a gente falava mais do call center em si, porque 100% de comunicação era basicamente voz, mas hoje 85% voz e 15% já é por e-mail, por chat, e por outros meios aí. Então, o computador 2.0 ele está usando bastante a internet para se comunicar então com as empresas e muitas vezes utilizando também as redes sociais. Então, a gente falando aí no contact center em si, esse segmento, Gilberto, para você, nas suas palavras, o que falta para ele funcionar certinho, assim, adequadamente? Para ele funcionar adequadamente, você tem que ter formato de uma pirâmide. Você tem que ter no topo dessa pirâmide as pessoas, como eu digo, gente. Ok. Você pessoas tem que ter treinadas e capacitadas. Pessoas treinadas, capacitadas, bem contratadas, motivadas. Bem selecionadas, bem motivadas. O fator gente é importantíssimo, como eu disse. Tá. Você tem que ter os processos muito bem desenhados, e de acordo com a tecnologia e com o cliente que você vai prestar esse serviço. Ok. Você tendo essa pirâmide com esse formato bem equilibrado, com o foco principal em gente, como eu falo, você terá aí uma ótima empresa de call center. Tanto para o seu cliente contratante, como para os seus funcionários da empresa, não só da linha de frente, não só os operadores, os supervisores, os coordenadores, mas também a estrutura que é necessária por trás de tudo isso. Tá. Quando você fala ênfase em gente, são pessoas, o que você gostaria de falar mais assim, se tratando de satisfação de clientes? O fator gente, tem que sempre lembrar que quando nós falamos gente, nós estamos falando de duas pontas do negócio. De um lado tem o cliente, fator humano,
Ok. Do outro lado, você tem uma operação, um atendente, um supervisor, uma operação funcionando que também é gente. Por isso frisar esse gente. Alguns estão esquecendo aí dando mais ênfase na tecnologia ou mais ênfase no processo, né? E com isso você tem acontecimentos, por exemplo, do cliente ligar e ficar passeando em uma URA e tecle isso para aquilo e ele não sai daquilo, e principalmente no Brasil, né? O brasileiro ele precisa daquele contato, ele precisa ouvir uma voz humana, né, para sentir o resultado. Ele pode não ter a resposta imediata naquele momento, certo, mas ele já vai se sentir muito mais satisfeito do que ficar preso em uma URA, né? Dentro do call center você tem estruturas, você tem pessoas, você tem um analista de tecnologia, okay. Você tem o pessoal da seleção que também são pessoas e tem a sua vida e tem os seus horários. Sim, e tem um papel muito importante para selecionar os funcionários mais próximos do perfil que a operação necessita. Sim, com certeza. O fator pessoas ele é primordial dentro do serviço da prestação de serviço contact center, né? Não cabe mais espaço para se fazer aquela coisa de qualquer forma. Ok, perfeito. Já se passou o tempo aí daquele pequeno telemarketing que você colocava telefones, como era antigamente, discados, né? E, bom, hoje eu vou colocar 3 pessoas só para atender os telefones e não tenho controle nenhum sobre aquilo que está ocorrendo, né? Tanto de um lado a pessoa como o cliente, como você também como na parte de operação. Tá perfeito. Ô Gilberto, qual que é o papel de cada setor da empresa de call center nos resultados operacionais e principalmente financeiros, né, do negócio em si? O negócio call center ele é um negócio como outra empresa qualquer, né? Tá. É uma empresa prestando serviço para uma outra empresa. Como empresa você tem que ter lucro, você tem que ter resultados. Ninguém monta um call center simplesmente falei, vou brincar de call center, né? O investimento é bastante grande em tecnologia principalmente. Tá, okay. O investimento é bastante grande em seleção de pessoas, são seleções você vai contratar uma determinada operação e você contrata 200, 300 pessoas de uma só vez. Isso é um custo muito grande, né? Isso sem falar no turnover, no absenteísmo, nos resultados que podem ocorrer dessa operação. Como uma empresa igual às outras empresas, você tem que ter lucro. Sim. Tá? Para que tenha lucro, você tem que ter uma estrutura, por exemplo, um gerente de facilities, como exemplo. Aquela pessoa que vai agregar valor na parte de estrutura de um determinado prédio, na parte do consumo de água, por exemplo, de energia elétrica, né? Na parte de compras, quem vai comprar o que, em qual tempo, né? Na parte de recursos humanos, você tem que ter uma estrutura para a seleção adequada, selecionadores que tenham realmente o foco para este negócio. Ok. E é igual também em outra empresa. Tudo isso são os custos que estão embutidos, né? Você tem que ter um prédio, alugar um prédio ou um prédio próprio. Você tem que ter uma estrutura de gerência administrativa financeira, né? Você tem que ter a parte legal. Os contratos, né? Todas essas coisas são realmente muito importantes. Isso bem amarrado vai te dar um resultado bom e um lucro financeiro para os acionistas, para o presidente da empresa. Perfeito. Pessoal que está nos assistindo agora, né? Nós estamos aqui com o Gilberto Mascarenhas, né? Um grande profissional da área de call center, contact center, tem experiências aí de muitos anos aí, mais de 20 anos na área, né? E está hoje então
prestigiando com a sua vinda aqui no TV Call Center, ao vivo, né, pela Clique TV UOL. Ô Gilberto, você acha que o treinamento é muito importante? Né? Queria que você focasse um pouquinho sobre isso. O treinamento ele é vital para a organização call center, né? Seja o treinamento inicial ou seja o treinamento intermediário de uma nova mudança na operação. Agora é preciso bastante cuidado, por isso que o treinamento é importante, porque não adianta você ter um treinamento inicial e muito bem feito e o seu cliente contratante faz uma pequena mudança, por exemplo, um cartão de crédito que agregou uma nova bandeira. Ele avisa você como prestador de serviço: olha, eu tenho uma nova bandeira, eu preciso que vocês anunciem isso para os nossos clientes, para a nossa base de clientes. Ele seleciona uma base de clientes para se mudar essa bandeira ou para ganharem um plus como cartão internacional, por exemplo. Né? E está tudo certo, foi avisado o prestador de serviço, foi avisado a operação, mas não aconteceu um treinamento de reciclagem. Você pode colocar a perder todo o seu negócio e perder clientes finais aí na última ponta, por um detalhe que o treinamento é vital para o negócio call center, tanto no início, nessa reciclagem, no meio e no final. O produto, quais as finalizações que esse produto tem, como ele funciona. Ou seja, eu gosto da parte de treinamento, e todas as pessoas que trabalharam comigo, eu fiz questão de se aprofundar no produto. Consulta o site da empresa que você está prestando o serviço, interaja com aquele produto, vá até o hipermercado, veja como funciona aquele produto que você está anunciando. Vivencia ele, né? Na prática. Exatamente. Você está falando uma coisa assim, tá? Você não pode simplesmente, como eu disse, ter o treinamento inicial e de repente acabou, parou ali, né? Eu já vi operações acontecerem, casos em operações que você teve aí teve um contrato muito bem feito, a gerência comercial deixou tudo redondinho, as operações foram implantadas com tecnologia de ponta, o treinamento inicial foi adequado, estava ótimo, entraram novas turmas, porque o seu cliente pediu, olha, cresça mais 100 PAs, e aí você teve que correr e contratar mais gente, e tudo bem. Só que esqueceram de avisar aqueles primeiros funcionários que entraram, que tem novos produtos, então entra a primeira turma, tem uma base de conhecimento, e a segunda turma que entrou, aqueles 100 novos funcionários que entraram, tem aquela base e algo a mais. E aí você tem um conflito dentro da própria operação. Eu já vivenciei isso e tive que correr para que as pessoas corrigissem rapidamente, né, porque era uma falha gritante acontecendo. De você ter duas pessoas numa mesma operação, no mesmo horário, uma falando uma linguagem e a outra falando uma outra coisa com plus a mais. Isso é perigosíssimo, né? Muito perigoso, né? Você cria um choque e você perde credibilidade aí na operação. Tá, ok. Se você for considerar o fator gente, né? Quando você fala em prestação de serviço, né, qual que é a importância fundamental? Eu costumo dizer que quando você está lidando com gente, o ser humano é uma caixinha de surpresas. Você está lidando com uma pessoa que tem a sua vida fora daquele ambiente do call center, tem a sua vida fora da empresa, e ela vem para o horário de trabalho dela com toda aquela bagagem da sociedade que ela vive. Exato. Né? E nesse ambiente de call center você tem um volume muito grande de pessoas, e você tem um reflexo, por consequência, da sociedade. Então eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo: entenda desde lá da ponta
o seu operador, a pessoa que passa fazendo a limpeza. Sim. Né? Entenda a cabeça de cada pessoa. Não precisa ser invasivo. Né? Vá até o ponto que a pessoa te permite chegar. Tá ok. Mas procure saber como é cada pessoa, que aí você vai ter eu costumo dizer, um efeito sinérgico. Né? Você vai ter sinergia na operação, você vai ter o reflexo da sociedade, mas esse reflexo não vai impactar negativamente para a sua operação, e sim positivamente. Tá ótimo. Gilberto, quando a gente fala em qualidade, né, o que é para você a importância da qualidade em um call center? A qualidade ela é importante em qualquer segmento, em qualquer indústria, em qualquer empresa. Em call center, você está lidando com muitas variáveis. Né? Você tem que mensurar o tempo da operação, você tem que mensurar a quantidade de chamadas que você está atendendo, você tem que mensurar a quantidade de produtos que você vendeu, um ativo de vendas. Certo. Né? E tudo isso são números. Você tem que checar esses números. Isso é uma parte da qualidade. Né? Fazer o cálculo e acompanhar o que foi fechado com o contratante, certo, né? Que estava dentro do contrato. Se eu disse para o cliente que eu vou atender 97% das ligações dele em até 30 segundos, eu tenho que atender as 97%. Porque você pode ter uma multa contratual também, né? Além do desgaste que fica entre o contratante, né, e o contratado, né? O cliente que está ali no meio lá, ele pode ficar aí, de saia justa aí na hora. Sim, né? E você vai estar perdendo cliente final, porque uma ligação não atendida pode ser um cliente perdido. Certo. Né? Aí nós falamos da qualidade em questão numérica, né? Questão de contrato e números. Agora tem a operação dentro dela. Né? O que o teleoperador está falando, ele está falando corretamente o produto como ele é, ou o serviço que ele está prestando, né? Ele está passando informações corretas para o seu cliente. Ou seja, muitas vezes assim, às vezes ele está muito técnico e precisa ver se o cliente está entendendo na mesma linguagem. Sim. Eu vi exemplos aí de 2 exemplos de banco, por exemplo. O cliente tinha uma determinada senha para usar no banco, a senha funcionava no caixa eletrônico, porém não funcionava na internet, a mesma senha, sendo que o banco disse para ele que é a mesma senha que ele usa no caixa eletrônico, é a mesma senha ele vai usar na internet. Sim. Alguma coisa está acontecendo aí, e naquele caso específico desse banco, estava acontecendo um dos fatores tecnologia. Tá. Tinha aquele negócio de caixa alta, caixa baixa lá, para letra maiúscula, minúscula, tal, que influencia. Tem esse tipo de coisa, né? Mas se você tem uma senha só com números, por exemplo, né, você está evitando esse tipo de coisa. É verdade. Né? Agora, paramos aí para pensar. A questão é a tecnologia que não está se conversando, e aí é culpa do contact center que não teve a amarra correta, né, da linguagem entre o banco, ou é a culpa de qualidade numa operação que não está funcionando adequadamente, que está passando para o cliente uma informação errada. Então a qualidade entra aí também, né? Você passar a informação correta para o seu cliente final, para que ele saiba exatamente e não tenha esses percalços de ter que ligar para o call center novamente e surgir uma reclamação, que era o caso específico, de que ele não conseguia, ele estava muito bravo com aquela situação, e com certeza, né, que se ele resolveu abrir a conta naquele determinado banco, é porque ele confia naquele banco. Exatamente. Né? E aí você pode perder, se você não funcionar bem na qualidade e mensurar, verificar as ligações como elas estão acontecendo, você precisa ver o que está acontecendo com cada ligação. Ok. Tá bom.
Quando a gente fala em incentivo em televendas, o que você sugere? Bom, quando falamos até dá um conceito ali de diretão, assim, uma linguagem fácil, porque assim, o televendas, muitas vezes o pessoal pensa que é só o ativo, aquele que a pessoa recebe em casa. Mas muitas vezes você tem um receptivo também, né? Não, queria que você conceituasse. Inclusive o seguinte, eu queria falar para a produção técnica que nós vamos direto com o programa, tá? Não vai ter o intervalo tradicional que nós temos, né? E nós vamos rodar diretão. Então, fique à vontade, então, Gilberto. Você disse bem, ativo e receptivo, né? E estamos falando de venda. Muitas pessoas não conhecem, né, essa questão quando se fala venda, todo mundo já pensa em ativo de vendas. Certo. Né? E você pode ter o receptivo. Por exemplo, você anuncia um determinado produto, uma novidade, né, e diz para os seus clientes, olha, ligue agora. Esse ligue agora, você tem que estar preparado para esse ligue agora. Você tem que ter pessoal adequado, treinado, para atender esse boom de ligações. Eu passei por um exemplo bem prático com telefonia. Certo. Né? E colocamos lá mais de 5 telões e acompanhando toda a grade da televisão. Entrava a propaganda, era um receptivo de vendas. Dá um boom. O gráfico enchia. Era a questão de 2, 3 segundos, acabou a propaganda, o gráfico estourava de ligações. E aí, mensurar, tem jeito suficiente, vamos vender, vamos acompanhar. Ficava a gente na espera lá? Fica a gente na espera, aí você tem que ter aquela margem de saber trabalhar as suas folgas, as suas pausas. Né? Okay. Porque quando você está falando de ativo, vendas, eu posso colocar 10 pessoas e fazer uma forma de treinamento que elas façam um trabalho de 20. Okay. Fazendo bem a grosso modo. Agora, quando eu estou falando de receptivo de vendas, é surpresa, é entrada de ligações. Né? Como nesse exemplo, o gráfico estourava e depois ele voltava no zero, até a próxima horário, ou, por exemplo, eu estava passando a propaganda num canal determinado, depois ia passar 5 minutos depois num outro canal. Por isso que eu tinha que ter a noção da grade da televisão. E o veículo certo também, né? Porque, Gilberto, eu me lembro que uma ocasião eu dei consultoria com um grande jornal de circulação e eles tinham perdido uma série de clientes, então foi feita uma ação com propagandas institucionais e eles colocaram em vários veículos de comunicação. Então, na TV também vários canais e em determinados horários. Então, por exemplo, determinado jornal daquela emissora passava e aí tinha aquele montão de gente que ficava também assistindo a televisão. E naquele momento lá, quando falava assim, ligue agora para renovar sua assinatura ou para fazer uma nova assinatura, né? As pessoas passavam aquele número telefônico, as pessoas ligavam lá e você não conseguia atender a demanda. Né? Mas o interessante é assim, quem você pegava naquele momento, a probabilidade dele virar um assinante era muito maior do que aquele que, por exemplo, começou a novela, né? Você anotou o número dele. Sim. Você liga para ele, mas às vezes ele consultou alguém em casa, ou ele foi ver o talão de cheque dele, ou ele foi consultar quanto que ele deve de cartão de crédito, e ele pode mudar de ideia. Né? Então o interessante é você conseguir atender ele naquele primeiro momento em que ele está com vontade de comprar, né? Ou seja, ele vê uma necessidade ou desejo de comprar aquilo. Quando você fala de vendas, o televendas nada mais é do que você usar a estrutura do call center, do telemarketing, para vendas. Mas o fator primordial aí é vendas. E quando você vai vender algum produto, tem um impacto, tem um momento. Né? Todo vendedor ele tem que saber as palavras-chave, tem que saber os momentos
corretos para dar o impacto e conseguir a venda. Isso, prender atenção, né? Isso que você disse é exatamente isso. Aquele que você conseguiu falar naquele momento, você vai garantir praticamente a venda. Porque se você tiver uma operação bem azeitada, bem treinada, você consegue, porque é interesse dele, não sou só de receptivo. Ele que ligou, ele que está interessado, né? Ele não iria ligar simplesmente, deixa eu ver como é isso. Ele viu, criou a expectativa e liga. A venda praticamente está feita, né? Ok. Diferente do ativo de vendas, você tem uma base que você vai ligar para esses clientes, e aí se não for feita uma boa seleção na base, você tem ligações improdutivas, várias ligações, e o índice de retorno de vendas bem baixo. E uma coisa também, Gilberto, que tem que tomar cuidado é que, devido à lei do Not Call List, você não pode ligar para todas as pessoas. Sim. Então, se você está acostumado a comprar um mailing na Santa Efigênia, um mailing de empresas assim não muito idôneas, né? Ou um CD pirata, tem que tomar muito cuidado. Faz um filtro, né? Uma triagem aí com o Procon, porque todos os dias entram novas pessoas pedindo para que o seu nome não saia na lista, e que você não quer ser incomodado então por ligações telefônicas. Então tem que atentar para esse detalhe. Sim. Também. E isso também entra também na importância do contrato que você está fechando com o seu contratante, né? Porque dependendo do contratante, ele diz para você, não, liga para qualquer um. Não é isso, eu não posso ligar para qualquer um. Exato. Não é assim que funciona. Você pode até, como eu disse na fato urgente, você tem que ter a parte legal também. Exato. Então eu fecho no meu contrato, olha, você me fornece a base e faz o filtro, eu te devolvo ela quem eu trabalhei, certo, né? E você me devolve uma nova base ou o que está faltando. Tá perfeito. Porque senão você corre risco de comprar na Santa Efigênia, jamais, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, mas é bom que a gente dê essa conscientização aí pro pessoal aí, né? Ô Gilberto, para você, quais tecnologias que você acha que são adequadas a um contact center? Hoje a figura contact center precisa de uma série de coisas aí para se realmente chamar contact center, né? Ok. Você vai precisar de uma URA, você vai precisar de um discador, de um tarifador, né? Gravador. De um gravador, porque você tem até uma questão legal aí, né? Tem produtos e serviços que são obrigatórios à gravação, né? Todas as gravações. E o pessoal que está nos assistindo também, é bom saber que assim, existem fornecedores de equipamento que falam que gravam 100%. Só que na realidade, tem aqueles que conseguem gravar no tronco, né? Ou aqueles que conseguem gravar direto na PA, né? Muitas vezes ele consegue gravar quase tudo. O 100% ainda é um pouco difícil, porque normalmente a gente nota o seguinte: quando o juiz pede aquela ligação, normalmente você não acha. Você acha todas as outras milhares, mas às vezes aquela é difícil. Então você tem que ver um tipo de fornecedor de gravação que fique fácil depois para as pessoas localizarem aquela gravação. O aplicativo de gravação ele tem que estar muito bem desenhado, né? Com módulos, com compartimentos, que você tenha fácil localização. Isso, até porque a questão legal, no caso da justiça, um juiz pedir uma ligação, bom, foi em qual dia, em qual horário, eu tenho como buscar facilmente essa gravação. Se te oferece um produto que diz que grava 100% e você não percebe nele compartimentos adequados de facilidades, alguma coisa está errada, né? Então, como você bem disse, tome o cuidado, não compre qualquer coisa, porque você está correndo um grande risco aí, né? Tá certo. Dentro do contact center nós temos também que ter, falando da linguagem contact center, né? Hoje, com um mundo muito mais interagindo, né? Você fala
ao mesmo tempo que você está pedindo por e-mail, você está entrando num chat, você tem um registro do protocolo da operação que você ligou um dia anterior, né? Tudo isso hoje está interligado, está muito mais fácil para o cliente, né? Se resguardar de possíveis dúvidas que possam surgir aí. Está muito mais complexo para as empresas prestadoras de serviços de contact center, porque contact center não é telemarketing. Isso. Né? Telemarketing no passado é você ter meia dúzia de telefones, é você ter um PABX muito simples, né? Nós passamos aí com o tempo de telemarketing, call center, contact center, né? O mundo está muito mais globalizado aí, com muito mais coisas que estão pedindo, que os clientes estão pedindo. Na realidade, esse consumidor 2.0 que nós temos, né, que é um cliente cada vez mais exigente, né, ele quer tudo, né, ele quer o melhor preço, ele quer a melhor qualidade e o menor prazo de entrega, né. Então é um pouco difícil aí, se você não tiver com tecnologia adequada, fazer esse gerenciamento aí. Ô Gilberto, e como prestar um bom serviço, né? Aí no caso de vendas ativas, ou televendas, ou abordagem, né? Sem grandes investimentos. Aí nós estamos falando de uma coisa que é, como eu citei, o telemarketing, né? Tá ok. Você tem que ter aí pelo menos um aplicativo que tenha um mínimo de banco de dados. Tá. Né? Um computador, de preferência o servidor também, né? De preferência o servidor. E, lógico, não esquecendo o fator gente. Quem vai atender ou vai fazer as ligações tem que estar muito bem treinado. Tem que conhecer muito bem o seu produto. Então, por isso, o primeiro quesito aí é pessoas. Tá. O meu vendedor que saía de empresa a empresa ou de porta em porta vendendo, ele serve para fazer ligações? Talvez não. Depende, né? Às vezes ele é bom no olho no olho. Ele é bom no olho no olho. Chega no momento de mexer com tecnologia, você coloca ele num computador, fala, olha, você vai ter que preencher essa tela aqui, essa outra, o cliente vai pedir e você vai colocar a quantidade aqui. Ele já pode se enrolar, porque ele sabe no porta a porta preencher o papel. Exato. Né? Mas ele não sabe lidar com sistemas, lidar com o computador. Né? Você tem que ter aí um mailing para quem eu vou ligar. Sim. Né? Então, de que forma essas ligações vão chegar? Né? Você não pode trabalhar como antigamente, que você colocava a lista telefônica Exato. em cima do balcão. Isso. E vira as páginas e vou ligar para esse ou para aquele, né? Já passou esse tempo, né? Mas você tendo basicamente aí um banco de dados, um servidor, né? Que aguente um pouquinho de pressão, vamos chamar assim, tecnológica, Tá. e pessoas treinadas, você terá aí um telemarketing. Importante dizer que você precisa ter uma linha, um PABX que suporte essa quantidade de ligações. Perfeito. Né? Porque se todo mundo resolver começar a ligar, se você tem 2, 3 ramais, não vai funcionar, não vai ser nem telemarketing vai ser. Então você tem que pensar na sua estrutura de telefonia, quantos ramais eu tenho, tem que ter um número razoável ali para que todo mundo possa usar e não caia o seu sistema de telefonia. Você tem que mensurar quanto isso vai custar também, né? É verdade. Porque o custo não é só pessoas, o custo não é só um servidor, o custo também está na ligação. Você tem que ter um tarifador básico para medir quanto está custando cada ligação. Ok. Né? Porque de repente o lucro que você imaginou que teria vendendo X produtos a mais pode ser totalmente perdido porque você gastou tudo em telefonia e ligando para todo mundo e sem regra nenhuma.
Tá bom. Ô Gilberto, qual que é a importância na adequação de processos na área de treinamento? Os treinamentos eles têm que ser, hoje o prestador de serviço de contact center atende todos os segmentos. Ele atende o banco, ele atende, como eu já vi, em 10 PAs atendia um banco, nas 10 PAs do lado atendia uma igreja, e passando 2 corredores atendia uma empresa de fast food. Né? Você tem que tomar cuidado com os treinamentos como você está aplicando. Você vai aplicar o treinamento ali, como chamamos on the job, né? Ali no momento. Você vai tirar as pessoas para treinar. Só tem sala suficiente para treinar todo mundo, né? Às vezes acontece numa determinada operação, naquela coisa de contratar, de colocar as PAs, de prover as PAs. Olha, eu tenho gente sobrando no fast food, por exemplo, e você coloca para atender o banco e não deu treinamento nenhum. Ele entende de sanduíche, ele está muito bem treinado naquilo lá, mas você não deu treinamento adequado para o produto banco. Aí pode realmente ser um desastre. Você tem... nem todas as pessoas conseguem atender em mais de um skill, ou seja, mais de uma habilidade. Então, quem gosta de compartilhar operações tem que tomar um pouco de cuidado para deixar, para selecionar as pessoas dentro daquele perfil e ver se ela consegue um segundo skill, né? Atender assim com um outro tipo de cliente também. Nós temos experiências aí no mercado que no passado muito recente existia divisões de serviços. E aí resolveram juntar esses serviços e dar um atendente multi-skill. Né? Às vezes as pessoas têm que pensar, os gestores de call center, a diretoria executiva da empresa tem que parar e pensar. E o cliente contratante também tem que parar e pensar. O fator gente. O ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. Okay. Só que ele tem mais tendência para um lado do que o outro. Você, de repente, tecnologicamente tem processos, tem tecnologia suficiente, mas você apresenta para o seu operador 20 telas de uma só vez. Porque em um determinado momento ele atende um serviço, e logo na outra ligação já entra o outro serviço. Às vezes está relacionado com aquilo que ele falou na ligação anterior, às vezes não. Ele estava falando de consertar alguma coisa no momento, e na outra ligação ele estava falando de facilidades de um serviço. Okay. Ele sai de um ambiente que ele tinha contato com o cliente final que estava querendo exacerbar a sua raiva, vamos dizer assim, porque não consertaram adequadamente o aparelho dele. Certo. E passa para um cliente que quer algo a mais de prestação de serviço, porque ele viu uma propaganda que o produto tem uma adequação melhor. Ele vai passar de um serviço normal para um plus. A cabeça, nós estamos falando do ser humano, a cabeça desse teleoperador, ela vai em um sobe e desce muito, muito grande. Há coisas possíveis de fazer multi-skill? Sim, concordo. É possível você treinar pessoas multi-skill. O que é importante dizer o fator gente, o fator ser humano, vai aguentar, ele está treinado, a capacidade mental de velocidade, ele já foi selecionado para aquilo ou não. O risco é grande, então tem que parar, pensar. Nós temos aí erros brutais em treinamentos, em operações, por conta dessas coisas que você treina o inicial e não treina a reciclagem, e o resultado está indo por água abaixo e você não está percebendo, você está achando que é o seu supervisor que não está fazendo o papel dele, o supervisor está acompanhando
a qualidade está dizendo, olha, o índice está muito baixo, e você está quase maluco e não sabe o que está acontecendo, e simplesmente porque você resolveu fazer um primeiro treinamento, resolveu criar talvez um multi-skill e não treinou as pessoas, talvez, para atender aquele multi-skill. Tá certo. Ô Gilberto, e se eu tivesse que perguntar para você, quais os motivos para fazer uma contratação de um call center, o que você nos diria? Enxergue-se como está o seu negócio principal, porque call center é algo muito específico. Se a sua demanda de ligações é tão grande que você vai precisar começar a investir muito em tecnologia, que o seu produto está com um boom muito grande numa propaganda na televisão, que você precisa esclarecer uma grande massa, por exemplo, os recalls, né? Tá. Você é um fabricante de veículo e você tem que fazer uma troca de uma peça que você vendeu 20 mil carros. O seu negócio é carro, é montadora. O seu negócio não é call center. O seu negócio não é fazer ligações, né? Aí seriam motivos assim, bastante básicos para você falar, peraí, vou contratar um call center para fazer isso para mim. Ou seja, você vai contratar uma empresa mais especializada que talvez pudesse fazer aquele serviço bem melhor do que você faria, porque não é o seu negócio principal. Sim. Isso. Entra uma coisa aí bastante importante que você vai ganhar também. Você ganha a confiança do seu cliente final, você ganha em marketing boca a boca, né, porque você gasta fortunas fazendo propagandas e tal, e o marketing chamado boca a boca, que existe há muito tempo. E que ela é fundamental, né? Fundamental. E tem uma força assim tremenda aí, né? A gente, por mais tecnologia que a gente escute, né? O marketing boca a boca é aquilo que realmente funciona bem. Sim. Bacana. Gilberto, se eu tivesse que perguntar aí, tem muita gente jovem nos assistindo, jovem não só na idade, mas também fruto do primeiro emprego, e que fica assim, puxa vida, mas é telemarketing, call center, né? Então eu queria que você, com as palavras bem simples, explicasse para os nossos internautas a diferença entre telemarketing e call center. Telemarketing é aquela coisa, você tem uma pequena quantidade de telefones, você não tem um fluxo de ligações tão grande, você precisa fazer pequenas ligações num curto espaço de tempo, né? E tem uma lista pequena de clientes para ligar, para contatar. Isso seria basicamente o telemarketing. O call center, ele tem um grande volume de ligações, ele tem a necessidade de esclarecimento muito grande aí, para todos os seus clientes, ou ele tem um volume também, um conjunto de um grande volume de vendas de determinado produto, Tá. ou como disse agora há pouco, ele tem um recal para fazer, de trocar a peça de 20 mil veículos, né? Você não vai conseguir fazer isso com um telemarketing, uma coisa menor, porte menor. Com um call center que tem mais estrutura, que vai ter pessoas contratadas para fazer aquele trabalho, pessoas treinadas e contratadas para aquele trabalho. Vai ter tecnologia que suporte toda essa quantidade de ligações, essas interações entre o fator humano, a tecnologia, a telefonia, né? E você vai ter processos mais adequados, mais bem desenhados, para que tudo isso funcione com uma engrenagem perfeita para trazer o resultado financeiro, resultado final para o cliente final e para o contratante que pede a prestação de serviço. Se você quer contratar um call center, pense realmente em quem você está contratando. Cuidado para não contratar um telemarketing. Perfeito. E a outra diferença aí, já entre call center e contact center? Nós falamos um pouquinho agora, mas para quem está ligando a internet agora,
nós estamos entrevistando aí o Gilberto Mascarenhas, né? E a gente gostaria que, nas palavras dele, ele falasse aí a diferença entre call center e contact center. O call center, ele tem uma grande quantidade de equipamentos, uma grande estrutura, bons processos, né? A diferença está basicamente em o contact center tem tudo isso, bons processos, gente, tecnologia. Porém, ele tem tecnologias a mais, ele tem web chat, né? Ele tem interação logística com o cliente, né? Você, ao mesmo tempo, um contact center, ao mesmo tempo que você pede um determinado produto, vamos imaginar que esse produto tenha algum defeito e você precisa que ele devolva, a interação no contact center vai estar em conjunto com a logística, amarrado sistemicamente e com gente também por trás da logística, para que isso funcione rapidamente. Então você vai ter no contact center, você tem hoje algo a mais do que call center, né? Você tem uma interação maior com o seu cliente e uma velocidade maior também com esse cliente. Ok, então basicamente seria assim, o call center é para as pessoas que usam o telefone, né? Ou seja, aqueles que estão mais acostumados a conversar com o atendente, por voz. E o contact center é para o consumidor 2.0, que usa os meios da internet, né, dos novos aplicativos para se comunicar então com a empresa. Perfeito, exatamente. Tá certo. Então nós estamos aí nos momentos finais do nosso programa TV Call Center, que está ao vivo aí para todo mundo que nos assiste, né? Queria aproveitar para você deixar aí teus contatos. Você pode deixar e-mail, pode deixar telefone, se você quiser, fica à vontade, tá? Bom, meu telefone celular 11, né? É 8058 1609, uma operadora, e 9128 3149, outra operadora. Código 11, São Paulo. Todos os dois 11. O e-mail tem o e-mail mascarenhas.gilberto@gmail.com. Perfeito, tá ótimo. Gilberto, você quer deixar alguma mensagem aí para quem está ingressando aí no mercado de call center aí? Eu colocaria a mensagem não só para quem está entrando no mercado de call center, entrando em qualquer empresa. A mensagem é a seguinte: tenha líderes, não tenha chefe. Nós estamos em um mundo muito mais evoluído, com muito mais interações entre as pessoas. Nesse mercado específico de contact center, nós temos a importância, como eu disse no início, gente é vital, né? Então nós precisamos ter bons líderes, pessoas realmente que exerçam a liderança, não que exerçam chefia. Chefia é passado, liderança é atualidade e futuro. Entre nesse mercado, é um mercado muito interessante, bastante dinâmico, cresceu muito e tem oportunidades para várias pessoas. Conheço muitas pessoas que estão no mercado e começaram na base da operação, hoje são gerentes de call center e bons gerentes, e trabalharam comigo. Eu fico feliz também. Tá ótimo. Então, pessoal, muito obrigado por sua atenção novamente, tá? Um grande abraço a todos, né? E na próxima segunda-feira estaremos ao vivo na Clique TV em mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.